Agora explicando aqui como que funciona a parte de agendamento para quem usa aí para controle de banho e tosa, né? De pet shop em geral. Então aqui em movimentação agendamento, ó, quando eu entro na tela, ele tem aqui os totalizadores, né? Parecido com a tela de nota, ele tem uns filtros rápidos aqui, ó, de o que tem agendamento hoje, esse mês, esse ano, e aquela parte de filtro personalizado aqui, né? Ó. Então eu posso escolher uma data específica, uma empresa específica, uma pessoa, a situação do serviço e da nota aqui, né? E clicando em filtrar que ele vai recarregar aqui a tela. Então, como que funciona para cadastrar um agendamento? Ó, se eu clicar aqui em novo agendamento, ele vai me cair nessa telinha aqui, né? Onde eu vou escolher o que? A empresa. Então, lembrando sempre, como é multi-empresas, eu posso controlar mais de uma empresa. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, essa empresa. Vou dizer que o cliente aqui é esse Jean. E eu vou escolher para qual pet que eu vou fazer o serviço, ó. Então, eu vou escolher, por exemplo, Mel aqui, né? Na observação aqui, eu posso colocar alguma coisa aqui, né? Ou deixar vazio. E eu posso incluir um agendamento, ó. Então eu vou colocar um agendamento para amanhã, aqui ó, 13/1 às 9 horas da manhã. Quando eu incluo aqui, ó, pronto. Ele vai mostrar aqui a data de 13/1 aqui, né, às 9 horas da manhã. E aí quais são os itens do agendamento? Então lembrando que no cadastro de produto ou serviço, né, a gente pode ter serviço também. Então a gente pode cadastrar lá os serviços que a gente efetua aqui. Então, por exemplo, um banho e tosa, né, de tamanho P, tamanho M, qualquer tipo de serviço no caso, né? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Ah lá, eu tenho o banho aqui, né? Por exemplo, ó. Então eu vou dizer que eu vou fazer aqui o banho de R$ 100, ó. Então eu vou salvar aqui o item e só isso mesmo. Eu vou deixar aqui então um banho de R$ 100. Aqui ele tem um totalizador, ó. Então tem um item a R$ 100 aqui. Posso dar um desconto ou não, né? E aí eu gravo ele em aberto, ó. Então se a gente colocar aqui, ó, o filtro desse mês, por exemplo, então a gente sabe, ó, que amanhã, dia 13/1, às 9 horas, a gente tem um agendamento para ser feito, ó. Aí eu posso imprimir uma ficha também do que vai ser feito. Ó, se eu clicar aqui em imprimir, ele sai uma ficha completa do que vai ser feito nesse agendamento. Ó. Então lembra que eu escolhi o banho? Então aqui ó, banho de R$ 100, aí ele me diz aqui ó, quem que é o pet, ó. Então o pet aqui é a Mel, né? Cor bege, raça, o porte. Se tiver alguma informação adicional lá no cadastro do pet, ele vai puxar aqui, ó. Então, se tiver alguma vacina específica, alguma observação específica lá, ele vai sair tudo nessa ficha. Então, essa ficha poderia ir junto lá na hora da pessoa fazer, na hora da pessoa executar esse serviço, né? Só para mostrar aqui no cadastro de pessoa, ó, da onde que ele puxou aquelas informações do pet, né? Então, eu fui lá no cadastro de pessoa, aqui no cliente Jean, ó, na parte do pet, lembra que eu escolhi a Mel? Então, se eu clicar aqui em editar, ó, eu tenho algumas observações aqui, ó. Então, que doença, alguma alergia, por exemplo, também se ela tiver algum tipo de alergia, ele apareceria lá também, entendeu? E assim vai, ó. Então, voltando aqui para o agendamento, ó, se eu puxar aqui a ficha, aqui, ó. Lembra que ela tinha uma alergia, ó? Então, ela tem uma alergia aqui a esse shampoo, por exemplo, tá vendo? Então, ele vai sair aqui certinho tudo que esse pet tem, né? Como que eu agendo, por exemplo, pacotes de banho, né? Então, se eu clicar aqui em novo agendamento, ó, então eu vou escolher aqui a empresa, Jaqueline, mesmo cliente, ó, Jean, só que eu vou escolher um outro pet agora, o Scooby, por exemplo. Então, qual vai ser as datas dele, né? Então, eu vou por aqui, ó, até 13 às 9 horas, e incluo. O próximo agendamento vai ser dia 20. Tá vendo que eu posso ir incluindo mais de uma data, ó. Então eu posso elaborar um pacote de banhos aqui, ó. O próximo dia 27, incluo. E o próximo aqui, avançando, vai dia 3/2, incluo. Pronto. Então eu tenho 4 banhos aqui, ó, para ser executado, né? Qual item aqui, ó? Então eu vou pôr o banho novamente, ó. Banho. Vou escolher aqui banho. Eu vou editar, colocar banho tamanho G, por exemplo, que é para cachorro grande, né? Então quando eu salvo, ó, ele vai vir esse banho tamanho G. No momento que eu gravo, se eu colocar no filtro aqui, ó, desse mês, olha só, ele vai cair aqui, ó, tá vendo pro cliente Jean, que eu tenho o Scooby para dar banho também amanhã. Aí o próximo aqui, ó, ele cai com essa separação aqui, ó. Então eu tenho um banho de 4, 2 banhos aqui de 4, ó, 3 banhos de 4. Então ele vai cair aqui a data do pacote certinho. Então eu sei que é o primeiro banho do pacote, o segundo banho do pacote, o terceiro banho do pacote.
Então ele vai caindo aqui. Vamos supor que chegasse amanhã, às 9 horas da manhã, e eu já executei esse serviço aqui da Mel. Então, se eu clicar nesse verdinho aqui, ó, pronto. Ele já marca que o serviço foi executado. Chegou o próximo cliente, às 9 horas, o Scooby, posso executar também. Vou imprimir a ficha do Scooby para levar lá para o pessoal do banho, né? Se eu clicar aqui na ficha, ó, ele já vai puxar. Ele sabe que esse agendamento aqui faz parte de um pacote, ó, então ele puxa aqui as datas, tá vendo? Se tivesse alguma observação sobre o pet, apareceria aqui, né? Lembra que da Mel apareceu, ó. Então se eu clicar aqui no da Mel novamente, ó, dessa linha aqui, ele aparece aqui, tá vendo, ó? Então, só se tiver alguma observação ele aparece, senão não. Então essa ficha pode ir junto lá pro pessoal que vai executar o serviço. E olha que interessante essa opção de calendário, ó. Se eu clicar aqui em calendário, eu consigo visualizar em forma de lista aqui, né, o que eu tenho. Então, por exemplo, eu estou no mês de janeiro aqui, né, ó. Estou no dia 12, né? Então eu sei que amanhã às 9 horas, ó, se eu clicar aqui, ó lá, eu tenho os detalhes do agendamento, ó. Então eu sei que eu tenho às 9 horas a Mel, do cliente Jean, qualquer empresa, ó. Eu sei que às 9 horas também eu tenho esse Scooby. E se eu voltar aqui, ó, ele tem todo o meu histórico, ó. Em cada data, o que eu fui fazendo, entendeu? Ele sai em forma de calendário mesmo. É muito legal essa opção aqui. Se eu chegar no dia 12, por exemplo, eu quero ver na semana o que eu tenho para fazer, ó. Se eu avançar aqui, tá vendo? Ó, ele sai semanalmente também, ó, tudo que eu tenho que executar, tá vendo? Então no dia 12 aqui às 9 horas, ó, eu tenho esses dois clientes aqui, ó. Eu posso clicar também que ele me mostra, ó. Posso colocar em dia, por exemplo. Aqui não tá, quando eu cliquei em dia, ele foi pro dia 11 de janeiro, né? Mas eu vou pro dia 13 aqui, ó. Então eu sei que às 9 horas eu tenho esse cachorro, às 9 horas eu tenho esse cachorro também. Eu acabei colocando os dois na mesma hora, né? Olha uma opção interessante também, ó. Vamos supor que eu vou tirar esse executado aqui, ó. Eu errei aqui, não é 9 horas. Eu posso editar de forma mais simples, somente o horário, tá vendo? Eu não preciso editar todo o agendamento, ó. Então quando eu salvo, ó, ele pôs aqui 9 horas. Quando eu vou pro calendário aqui agora, tá vendo? Ó, que ele me mostra, ó. Então às 9 horas eu tenho a Mel e às 10 horas eu tenho o Scooby, ó. Porque eu estou visualizando em dia, né? Se eu voltar aqui pro mês, ó lá. E a bolinha fica verde apenas quando executa, né? Em amarelo quer dizer que a gente não executou ainda. Então olha aqui a data do pacote também, ó. Então no dia eu tenho o pacote número 2 aqui, né? Ó, então eu consigo ver as datas que eu já tenho agendado para mim saber quem que eu agendo ou não, né? E aí vamos supor que o cliente, ó, no caso aqui eu executei o serviço, né? A gente tem duas situações nessa tela, que é a situação do serviço e a situação da nota. Então o serviço já está executado, mas vamos supor que o cliente ele vai pagar agora, né? Como que eu faço para receber? Ó, se eu clicar aqui no editar, eu só gravei em aberto, né? Quando eu gravo em aberto, ele cai lá na tela de agendamento sem financeiro nenhum. Ele só está lá salvo esperando a gente finalizar. Quando eu finalizo, ele pergunta, né, ó, que tipo de nota que eu quero gerar. Então eu vou finalizar esse agendamento todo. Que tipo de nota que eu quero gerar? Eu vou gerar um boletim simples mesmo, ó. Não é um recurso que eu quero gerar nota fiscal nem nada, ó. Eu quero gerar uma sem nota fiscal mesmo, ó. Então quando eu ir para venda lá, ó, ele já vai vir tudo preenchidinho certinho, ó. Qual que é o tipo da nota, quem que é o cliente, quem que é o pet, ó. Então eu só tenho que realmente vir aqui, ó, e informar o pagamento. Então eu venho aqui e informo o pagamento. O cliente me pagou no Pix. Eu salvei, finalizo, sim. Pronto, ele vai finalizar esse agendamento, ó. Se eu for lá agora na movimentação em agendamento, ó, então a situação da nota ela tá finalizada. Por quê? Porque o cliente me pagou já, né? Então eu já finalizei essa nota. Então, sempre lembrando, nessa tela aqui tem duas situações, a situação do serviço e a situação da nota especificamente. Então, eu coloquei aqui no filtro desse mês, ó, se a gente vê aqui aquele pacote de banhos, ó, a gente ainda não recebeu nada, né, porque ele está em aberto. A gente executou, não executou nenhum serviço aqui no caso, né? Eu poderia, por exemplo, assim, ir executando os serviços, e aí no último dia do pacote, quando a pessoa for pagar, aí sim eu clico na canetinha e recebo, entendeu? E aí no calendário aqui ele vai sempre atualizando, ó, o que eu vou recebendo. Então você pode usar o calendário para saber quais horários tem disponível ou não, né? É assim que funciona a tela do agendamento.